de vocês com o ensino superior? Eu já fiz contabilidade, fiz 2 semestres, e depois eu tive um problema de matrícula e fui para física, mas fiz umas 2 aulas e não fiz mais. Foi bem no início da pandemia. Mas então a dinâmica do ensino superior já tinha comum, né? Beleza. Então, acho que a grande maioria aqui é a primeira graduação. Beleza. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, vão me perguntando, tá? Mas aqui, ó, nós vamos trabalhar, então, esses conteúdos, surgimento da administração, científica, clássica, relações humanas, burocrática, estrutural, e nós vamos fazer a nossa prova, fechamos o nosso primeira etapa, né, nas provas do 10, depois operações, tomada de decisão, comportamento, estratégia, flexibilidade, outra prova e acabamos o nosso disciplina. Então aqui, ó, nós temos, por que vocês já tem 2 vídeos lá? Porque semana passada vocês tiveram a semana de acolhida, e eu não consegui dar aula para vocês, certo? Então, a semana passada eu já deixei lá para vocês estudarem, e deixei também a semana, que seria a semana 2, que é a semana em que nós estamos. Então, eu vou sempre contar a nossa semana de segunda a sexta, vamos combinar assim? A semana, no caso, o dia de aula de vocês é óbvio, que é quarta-feira, mas as atividades vão estar disponíveis para vocês desde sexta para vocês fazerem até a outra sexta. Então, a Juliane, né, acho que comentou que está meio complicado de seguir o ritmo. A ideia é que vocês vençam o conteúdo até a sexta-feira. Aí o momento, o ambiente que vocês vão fazer, aí é uma escolha de vocês. Tá certo? Mas a ideia é vencer o conteúdo daquela disciplina. Tem alguém que está com o microfone aberto, dando um baita eco no meu ouvido. Deixa eu ver aqui se eu achei. Tá, eu desativei o som de alguém. Se quiser falar, depois abre o microfone, tá? Vamos lá. Esse é o nosso plano de ensino. Gente, o que eu quero grifar com vocês aqui? Nossa primeira aula já está disponível lá, que é a aula de surgimento da administração. Acho que foi o Rafael que falou que já assistiu, né? Rafael, teve mais algum colega que falou que já assistiu também. Depois nós temos o conteúdo dessa semana, que é a administração científica. Nós vamos ter essa aula, já está disponível a gravação e tudo mais lá. Semana que vem nós vamos ter o conteúdo de teoria clássica, que eu libero para vocês na sexta-feira e a gente conversa na quarta-feira. Entenderam a dinâmica? Vou liberar sempre na sexta-feira anterior e a gente conversa na quarta-feira. Salvo semanas em que a gente não for ter aula, mas aí eu vou organizando com vocês e vamos trabalhando isso. Tá bom? Como é que vão ser as avaliações, professor? Como é que vai ser a minha nota nessa disciplina e tal? Vamos lá. Nós vamos ter uma avaliação que vai ser na aula 4, que essa avaliação vai ser elaborar um texto. Eu vou conversar e explicar para vocês como é que é isso, tá? Com bastante calma. Qual é a estrutura que eu quero e tal. Que é um texto de 2 páginas sobre o que vocês pensam sobre uma coisa. Que eu vou passar para vocês que coisa é essa, tá? Não vou adiantar o assunto ainda. Não vou dar spoiler do assunto ainda. Mas aí eu vou te conversar com vocês com bastante calma sobre esse texto. Vocês vão entregar esse texto de 2 páginas para mim. Professor, quando que eu tenho que entregar esse texto? Do dia 14, entre o dia 14 de julho e o dia 21 de julho. Beleza? Vai ser a semana da entrega. Professor, tu vai aceitar esse texto depois do dia 21 de julho? Olha, só se os Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto, vir falar comigo. Uma piadinha para quem gosta de anime aí, tá? Ele vai vir falar, quem gosta de anime aí, os Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto, vai vir falar comigo? Sim ou não? Cadê vocês, gente? Vocês falam que gostam de anime e não estão falando comigo? Ele não vai vir falar comigo. Eu tô brincando com vocês, tá? Mas assim, eu não vou ser babaca com vocês, do tipo, acontecer alguma coisa muito séria, a gente pode dialogar sobre essa atividade. Mas eu tô dando um prazo bem grande para vocês postarem dentro desse prazo, tá bom? Vamos respeitar prazo. O que pode reprovar vocês? Não respeitar prazo. Vamos marcar isso, tá bom? Então, professor, uma dúvida. Oi, Marco, pode falar. Vai ter alguma opção no sistema lá para a gente postar esse texto? Como é que vai ser entregue daí? Isso. Eu vou abrir uma atividade para vocês. Na nossa semana de aula 3, no caso, semana que vem. Semana que vem. Não. Na nossa terceira aula, tá? Na nossa terceira aula eu vou mostrar para vocês como é que faz essa postagem.
dentro do AVA. Tá bom, Arco? Eu vou mostrar como é que é a atividade, como é que posta. O que é importante? O importante é salvar essa informação que está aqui. Eu vou pôr ela até no hora de papo para vocês. Vocês coloquem isso nos favoritos do navegador de vocês e guardem isso. Não percam a data do dia 14 até o dia 21. Depois a gente vai ter uma segunda... Tá, essa atividade do dia 14 até o dia 21, ela vai valer 3 pontos da nota de vocês. A média é 7, tá, pessoal? Depois a gente tem uma segunda atividade, que ela é a atividade da 2, tá? Pessoal, quem chegou agora precisa ir lá no Google Excel e se apresentar, tá? Tá aqui no bate-papo. A nossa tarefa 2, ela vai ser a elaboração de um podcast por vocês. Já dá para surtar agora, né? Mas vai ter uma estrutura, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer isso. Tá? E eu vou dar um assunto para vocês e vocês vão conversar por áudio entre 2 colegas e vão mandar esse áudio para mim. Eu quero ouvir a conversa de vocês. Não pode falar mal do professor conversando por áudio? Pode, mas aí eu rodo vocês. Não queremos rodar. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Tá? Mas a ideia é uma conversa que vocês vão ter. Jura que eu vou deixar vocês se escolherem, lindos? Não, eu que escolho. Porque senão vocês ficam fazendo grupinhos e aí vocês depois eliminam a Carol Conká com 99% de eliminação, porque vocês se odeiam. Eu não vou deixar vocês se odiarem. Vou fazer uns grupos nada a ver aqui para vocês terem que se amar. Vocês vão ficar 4 anos se amando. No caso, vai ser um podcast, então. Vai ser a elaboração, Ana, né? Ana, vai ser a elaboração de um podcast que eu vou dar uma temática e uma pergunta para vocês. Na realidade, eu vou dar um roteiro para vocês, o que vocês vão ter que conversar. Aí vamos supor aqui que eu sorteei que a Vanessa e a Isabel, por exemplo. Aí tá lá a Vanessa, Isabel, o que tu pensa? Tu acha que a burocracia, blá, blá, blá? A Isabel vai dizer, eu acho que sim, Vanessa, blá, blá, blá. E tu, Vanessa, o que tu pensa com relação ao servidor público? Ela vai falar, eu penso tal coisa. E aí vocês vão falar o que vem na telha de vocês. Não tem resposta certa ou errada. Entende? Tem o que vocês conversarem e entregarem para o professor. Vocês podem fazer isso bem sério, se vocês quiserem. Querem conversar bem sério, seguir o roteiro. Se quiser brincar com isso, e tipo, fazer algum link com alguma série, com algum anime, não tem problema, o professor aceita, desde que vocês respondam a pergunta que for liberada para vocês. Estamos combinados? Pessoal, preciso de uns OKs de vocês fazendo assim com a cabeça, ou no chat, porque senão vocês... O tema e a dupla o senhor vai escolher? Isso mesmo. Vou dar para vocês o tema. A gente vai sortear duplas e vou dar os temas para vocês. Certo? Por fim, teremos a nossa prova no final do bimestre, que daí sim vai ser uma prova com acho que algumas, eu não sei quantas questões ainda, mas aí vocês vão ter que abrir e responder. E vocês vão ter, voltando para a tarefa 2, vocês vão ter uma semana para produzir e me entregar ele, até o dia 4 de agosto. Tá? Não vou aceitar depois, só se o Zabu Yamamoto, o demônio do gás oculto, vir me pedir, e ele não vai vir me pedir, então eu não vou deixar. Tá, pessoal? Tô brincando com vocês, mas tô falando sério ao mesmo tempo. Aí depois da nossa prova, ela vai ser lá entre o dia 4 de agosto e o dia 11 de agosto com as questões. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? O que cai na prova, professor? Cai na prova o conteúdo que está gravado nas videoaulas. Toda semana vocês vão ter uma videoaula minha e uma entrevista que eu vou fazer para vocês. Que vocês vão ter que assistir os 2 conteúdos. É isso que cai na prova de vocês. Então, eu não consegui ler o texto, professor, mas aí então vai ter que assistir a videoaula. Eu não consegui assistir a videoaula, mas então vai ter que ler o texto. O texto e a videoaula são praticamente a mesma coisa. Só que no texto vocês não têm a alegria de ver o professor de vocês lindo, maravilhoso, aqui falando com vocês. Toda certeza vocês perdem. Fala, Rafael. Uma dúvida rápida sobre essa questão também das entrevistas. A entrevista vai cair na prova também ou vai cair só a videoaula? Não, vai cair na prova também. O que a gente conversar na entrevista vão ter perguntas na videoaula. Tu já conseguiu ver a entrevista, né, Rafael? Tu viu que tem tópicos, a entrevista ela vai tendo tópicos. Por exemplo, tem aquela primeira entrevista sobre as mulheres, e aí vai ter, então, por que as mulheres tal coisa? E aí a professora Suzane, ela responde lá no vídeo. Quem conseguiu ver esse vídeo vai sacar. Vocês podem me pegar o vídeo, o que a professora Suzane falar, e meio que copiar a resposta dela e colocar na prova.
com as palavras de vocês, obviamente, né? Mas não tem problema. Claro que não pode ser um copia e cola tal qual, né, gente? Vamos se ligar, até porque vocês estão no ensino superior e plágio é ter crime, né? Copiar e colar sem citar fonte é crime. Então vocês vão ir lá e vão dizer, segundo o que a professora Suzane falou, blá, 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 eu concordo com ela por causa disso. E aí, entendeu? Tá respondida a pergunta. Mas tem que ser uma coisa elaborada por vocês. Gente, até aqui, alguma dúvida com relação às avaliações de vocês? Sim, não... Não, pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Professor, só na tarefa 1, vai ser em que estilo? Vai ser em estilo PDF? Vai ser estilo Word, o arquivo que a gente vai mandar pro senhor? Com relação à texto. prova? Texto. O texto? Tá, o texto, eu vou fazer um template para vocês, porque vocês vão ter que aprender a usar a BNT. Quem não sabe ainda vai ter que meio que se ligar em usar a BNT. Só que eu sei que vocês estão bem no início ainda, tá, Felipe? Então eu vou elaborar um templatezinho, um modelinho no Word, que vocês possam trabalhar em cima desse próprio modelinho no Word, tá? Para vocês já irem aprendendo a usar a BNT. Então eu acho que vocês vão responder isso no Word e vão me devolver um arquivo no Word mesmo, tá? Mas a gente pode alinhar isso melhor lá na nossa terceira aula, tá bom? Ô, professor, mais uma dúvida. Pode falar. Aquelas bibliografias ali citadas no cronograma são as que o senhor posta no AVA, né? Isso. Tá bom, obrigado. Tá? Até boa tua pergunta, Marco, é o seguinte, ó. Vocês vão ver ali no AVA que vão ter sempre duas bibliografias, sempre vão ter dois textos. E aí eu vou explicar o porquê. A gente vai trabalhar com esse livro aqui, ó, chamado Caminhos da Administração, do Rubens Fava. Esse é o livro de vocês, da disciplina. Tá? Eu não sou pirado de mandar vocês comprarem livro, eu não sou louco, não vai ninguém comprar livro. Só se vocês adorarem o livro, quiserem comprar, porque vocês querem botar na biblioteca de vocês, aí vocês, do lado das revistas de Naruto, vocês podem. Mas não precisa, tá? Eu vou estar sempre tentando digitalizar e colocar no AVA para vocês, pelo menos o capítulo daquela semana. Se vocês abriram os textos, vocês viram que tá ficando um nojo aquilo, porque eu não sei escanear direito, fica um manhaca. Então, se alguém achar esse livro em PDF na internet e quiser contribuir comigo, facilita muito a minha vida. Tá? Mas eu realmente tá ficando manhaca, mas dá para ler, e aí a gente tem que mais ou menos se virar por aí, tá bom? Além desse texto, eu vou sempre deixar um segundo texto. Por exemplo, na primeira semana tem o texto do Fava, o Fava é esse tio aqui, tá? Que é o que eu estou usando. E tem o texto do Gulo, que é sempre um texto de manual. Então, o texto do Fava, ele é uma história, ele vai contando a história da administração. O texto do Gulo, ele é um texto bem de manual, que ele vai botar 3 tópicos. Então, 5 coisas para fazer para tal coisa, depois abre 5 coisas em tal coisa. Fica uma coisa bem de manualzão, bem resumão, entendeu? Que dá para ler aquilo lá também, não tem problema. Porém, eu acho mais legal a gente ler o texto do Fava. Mas vocês podem escolher. Acho que foi uma colega que falou, não estou conseguindo ler tudo, professor. Não tem problema, não precisa ler tudo. Mas pelo menos um texto vocês precisam ler. Tá bom? E aí vocês podem escolher. O texto do Fava é mais legal. Pessoal, quem chegou agora, tá aqui, tem que se apresentar pelo Google Planilhas, tá? Aqui no bate-papo. Com relação ao podcast, a gente alinha melhor isso lá na nossa aula 6.5. Tá, Ingrid? A gente conversa melhor sobre isso depois. Senão a gente vai perder muito tempo falando uma coisa muito da frente. Pessoal, até aqui, beleza? Sim, não, ok. Te amo, professor. Pode ser, professor, gosta de ser amado. Show. Não, por mim tá ok. Minha mulher é fácil, vocês. Gente, vamos lá. Aí, então, agora eu vou mostrar para vocês o nosso AVA. Eu vou apresentar o AVA para vocês. O que nós temos aqui? Sempre vai ser essa estrutura, professor? Provavelmente. Provavelmente. Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa videoaula, a videoaula do professor, tá? Tá aqui, ó, deixa eu dar um playzinho. Obra que é muito importante. Ó, tá aqui a videoaula. Vocês podem assistir a videoaula direto no AVA, ou vocês podem clicar no YouTube aqui e ele vai levar vocês direto para assistir lá no YouTube, o que é melhor se tem com conforto do YouTube, né? Eu não gosto muito de assistir as coisas no AVA. Tá aqui a aula de vocês. Se a internet ajudar, é claro, né? Para eu mostrar para vocês. No YouTube, porque o meu AVA travou um monte vendo esse vídeo. É muito ruim o AVA, né, para ver a aula. Eu não gosto também, Alder.
Oi, oi. Eu queria uma dica do senhor sobre as entrevistas, já que a entrevista não tem os slides. Sociologia da... Os Aham. slides em si, eu normalmente eu copio, ou às vezes eu só boto tipo o título e escrevo algum resuminho que eu Uhum. quiser, ou alguma anotação. Já que não tem esses slides ou algo do tipo na entrevista, acho que seria melhor só colocar o tópico e a pergunta e a resposta, certo? Que fez. Olha só, na descrição do vídeo tem o slide do que está comentado, Rafael. Na descrição do vídeo. Tá? Agora eu posso abrir um e te mostrar. Agora eu vou abrir o da Suzane e eu já mostro, então. Tá? Mas então, vocês sacaram, gente? Cliquem no vídeo, abram o vídeo. Tá, pessoal? Beleza? Se inscrevam no meu canal, me deem um joinha, não percam as notificações, fiquem sempre ligados em novos conteúdos. Tô brincando, gente. Ou não, tem que seguir sim. Gente, vai avançando. Além disso, tá aqui os slides, vocês vão baixar o material dos slides, eles estão aqui bem bonitinhos. Ó, pódio vazio significa que a aula começou. O que a gente tem que aprender naquela aula? Pódio preenchido significa que a aula acabou e a Juliette já ganhou a aula. Então, quando chegar na Juliette vencedora, tem que saber isso aqui, ou tem que pelo menos manjar isso aqui. Vamos combinar assim? O pódio vazio significa o que eu tenho que aprender, o pódio fechado significa o que eu tenho que ter mais ou menos consolidado na minha mente. Beleza? Esses são os nossos slides. Aí, pessoal, vou voltar aqui. Além disso, a gente tem os textos, que eu comentei, e o vídeo da entrevista. Tá? O vídeo da entrevista. E aí vai ter uma pergunta. O que você pensa sobre? Sempre vai ter essa pergunta, gente. Aí eu vou explicar o porquê que sempre vai ter essa pergunta. Porque essas imagens Oi. não aparecem no meu avatar. Eu tava me perguntando o que era, porque aparece só um linkzinho quebrado. Que estranho, que estranho. Tá, Mas pra tu mim consegue também. abrir os... Também? Vocês não conseguem ver as imagens? Eu também- vez que eu tô vendo isso. eu também não consigo ver. Essa questão da No da meu palavra também não ficar em aparece. azul. As imagens não aparecem, gente. Não. Alguém pode depois... A imagem não fazer- aparece, Eu só também não aparece as aparece, letras não. pequenas. Tá, então eu vou pedir um favor para vocês. Alguém depois, por favor, printa o AVA para mim no Google Chrome e manda para mim por e-mail para eu ver como é que tá isso para vocês. Pode ser? Pode ser pelo celular? Pode. Tá. Printa e manda para mim depois, Ok. tá? Manda, você tem o meu e-mail aqui na parte inicial, mas eu copio aqui na parte inicial, ó, zepica.seacfug@gmail. Se mais de um colega, inclusive, todo mundo que puder, no caso, printar e mandar, eu quero para eu ver como é que vocês veem, que eu vou adaptar para vocês. Não sei porque isso aqui não aparece para vocês. Mas, assim, esse é o conteúdo. Então, o conteúdo do vídeo, o conteúdo da entrevista. E o que você pensa sobre. Aí, gente, eu preciso que vocês... quem já colocou o nome da lista, pode acompanhar a gente aqui, tá, Igor? Vamos seguir aqui. Pessoal, toda semana vai ter, então, o vídeo da entrevista e o vídeo da videoaula, tá bom? O que acontece? E uma pergunta. O que precisa ser feito? Vocês precisam pegar a pergunta e ir lá no vídeo da entrevista, o da entrevista, não é o outro, tá? Posso colocar no outro também, professor? Pode fazer um copia e cola da tua resposta e colocar nos dois vídeos, mas eu preciso que ele esteja no da entrevista. Vocês vão ter que responder a pergunta nos comentários do vídeo da entrevista. Entenderam isso? Por quê, professor? Porque eu vou considerar a presença de vocês aqui. Quem não fizer isso não tem presença naquela aula. Certo? Professor, uma dúvida. Oi, pode falar. É que eu estudei toda a matéria, só que eu não tinha pegado ainda as entrevistas, porque as entrevistas não me deu realmente tempo. Aí eu respondi, e aí as perguntas que o senhor tinha falado sobre por que as mulheres não aparecem e tudo mais, eu botei no primeiro vídeo do surgimento e também botei no segundo vídeo agora. Aí tu pode copiar lá e colocar na entrevista. Só copia e cola. Pode ser a mesma coisa. Claro. Obrigado. Tá bom? Gente, preciso que vocês façam isso toda semana, tá bom? Toda semana, porque eu vou controlar as presenças de vocês assim. Professor? Oi, Vanessa.
Eu não entendi direito, pode explicar de novo? Claro. Olha só, toda semana vai ter uma pergunta para vocês. No caso, a gente tem essa pergunta aqui, ó. Por que as mulheres quase não aparecem nas teorias de administração? Tá? Tá ali a pergunta. O que tem que fazer? Tem que pegar essa pergunta, tá aqui a pergunta, tu vai responder o que tu quiser, tu pode responder o que tu acha, tu pode responder o que tu acha na internet, tu pode responder olhando o vídeo. A professora Suzane vai responder muitas coisas do porquê que isso acontece no vídeo. Tu pode responder olhando o vídeo, mas tu tem que responder essa pergunta para o professor. Como é que eu respondo, professor? Tu vai abrir o vídeo no YouTube. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Tem gente chegando ainda. Pessoal, alguém pode colocar aqui no comentário, copiar e colar aqui no bate-papo o link de apresentação, por favor, para os colegas que chegaram? Olha só. Esse é o vídeo das mulheres, tá? Vanessa e colegas, que me perguntaram. O que tem que fazer? Obrigado, Audrey. Tem que fazer o seguinte, ó. Tem que pegar a pergunta que está aqui no nome do vídeo, tem a pergunta, ó, mas está lá no AVA sempre a pergunta. Por que as mulheres quase não aparecem? Aí a Vanessa vai vir aqui nos comentários do vídeo e colocar. Ah, eu acho que as mulheres quase não aparecem porque blá, blá, blá. Entendeu? Ou podes ouvir a entrevista da professora Suzane, que é o adequado, o certo, né? E pescar alguma coisa do que a professora Suzane falar. Ela vai dizer, as mulheres quase não aparecem porque, sei lá, porque elas não usam iPhone. Uma bobagem, só para vocês se ligarem. Porque elas não usam iPhone. Aí tu vai lá e escreve, eu acho um absurdo que as mulheres têm que usar iPhone para aparecer. Entendeu qual é a jogada? Pode ir lá e ouvir uma coisa da professora Suzane. Nas entrevistas, né? Nas entrevistas. Tá bem. Tá? Obrigada. É isso. Tem que comentar sempre. Aí eu vou controlar as presenças de vocês. Tá, pessoal? É isso. Essa é a nossa presença. Professor, então não vai ter presença nessa aula ao vivo aqui? Essa pergunta vocês estão se fazendo na cabeça de vocês, né? Se eu vou considerar presenças daqui ou não. Não, eu não vou considerar as presenças da nossa aula ao vivo. Tá? Por quê, professor? Porque eu entendo, gente, que tem colegas que possam não ter condições de estar na aula ao vivo, não tem 3G, ou não tem Wi-Fi, ou não tem computador, ou não tem celular, não tem condições de estar na aula ao vivo sempre. E eu acho que seria um desrespeito da minha parte cobrar a presença de vocês aqui. Porque a internet pode estar ruim, o computador pode estar ruim, o celular pode estar ruim. Então eu vou dar o direito de vocês assistirem as coisas na hora que vocês puderem. Mas vocês precisam assistir. Vamos combinar assim? Pode ser? Porém, vou botar um grande porém aqui, tá? Agora falando muito sério. Porém, eu tenho o maior controle do que vocês fazem dentro do AVA. Eu consigo ver se vocês abriram o vídeo, eu consigo ver se vocês assistiram o vídeo, eu consigo ver se vocês clicaram nos slides, eu consigo ter todo o controle. Se eu perceber que vocês não estão fazendo isso, daí eu vou mudar a dinâmica, e aí eu vou obrigar vocês a estarem presentes aqui nessa aula para cobrar a presença de vocês. Eu não quero fazer isso. Mas se for o caso, a gente vai ter que fazer, tá bom? Tá, mas, gente, vocês são adultos, né? E aí eu quero contar com isso de vocês. Oi, Isabel, pode falar. Tipo, eu copio o link e boto no YouTube, eu não clico no teu vídeo. Não tem problema. Não, mas não tem problema. Eu consigo ver esse teu movimento dentro do AVA. Professor, uma dúvida. Deixa só a Isabel terminar, tá, Rafael? A gente vai pra ti. Vai, Isa. Eu tenho só uma última dúvida sobre comentar na entrevista, que é, por exemplo, eu já comentei, mas tu vai ver pelo nome e vai ver quem comentou? Isso, eu vou olhar pelo nome de vocês. Eu vou considerar pelo nome de vocês. Professor, o meu canal no YouTube diz Zabuzamavoz, Demônio do Gás Oculto. Aí você tem que facilitar a minha vida, né, gente? Se por um acaso o nome de vocês, por exemplo, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se tem alguma exoticidade. Ó, Ieda, Gabriel, Rafael, tá todo mundo com nome normal aqui, ó. Aí eu consigo sacar. Mas se daqui a pouco eu tiver um canal no YouTube que o nome da pessoa é qualquer coisa, entendeu? Daqui a pouco. Vocês sacaram o que eu quero dizer, né? Não tem nada diferente aqui. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas vamos supor que o cara tivesse um nome esquisitaço no YouTube. Daí eu preciso que vocês... Ou vocês vão ter que criar um YouTube
com o nome de adulto, e eu indico vocês fazerem isso, porque agora a vida de vocês é adulta. Não dá para ser Mateuzinho 2016, reidelas@hotmail.com, não dá mais para fazer isso, entendeu? Vocês estão na faculdade, vocês estão na universidade. Então eu preciso de vocês com um nome decente no canal que está comentando. Vamos combinar assim? Beleza. Tá. Então, consolidamos o que, professor? Até agora, que vocês precisam se apresentar na planilha lá no Excel, que está no bate-papo, que vocês precisam organizar, favoritar a planilha do cronograma, tá? Que a nossa aula semanalmente vai estar disponível com um vídeo de entrevista e um vídeo de aula. O vídeo da aula é o conteúdo que cairá na nossa prova e que nós vamos discutir nas aulas ao vivo. E o vídeo da entrevista é o vídeo que precisa comentar para ter presença. Certo? Toda sexta-feira o professor vai liberar a aula para vocês e vocês vão ter de sexta-feira até a outra sexta-feira para fazer e para conduzir todas as atividades de vocês naquela semana. Tá? Professor, não tive tempo de assistir o vídeo da primeira semana, posso assistir na segunda? Pode assistir e pode comentar na segunda semana. Eu vou dar pelo menos 2 semanas para vocês fazerem a questão do comentário no vídeo, tá bom? Mais do que isso eu não vou dar, porque daí eu fecho a lista de chamada de vocês daquela semana. Então eu vou dar 2 semanas. Por quê, professor? Porque eu estou respeitando os colegas que podem não ter condição tão legal de internet. Eu sei que tem gente que vai para casa de alguém ter aula, que tem... Eu sei que tem condições diferentes, tá? Então, vamos tentar fazer assim, baseado no respeito, porque vocês são adultos, eu também. E é isso que dá, é isso que vai ser. Se vocês, se vocês panquequearem comigo e tipo, se isso aqui virar um ensino médio, um terceirão, daí a gente muda a dinâmica. Mas vocês estão no ensino superior, eu vou considerar vocês assim. Professor, uma dúvida. Pode falar. Eu sei que o senhor já falou sobre as questões das tarefas e da prova, mas uma dúvida, já que as 2 tarefas valem por 3, certo? E a prova vale por 4? Eu acho que uma vale 2, outra vale 4, mas tá, tudo bem, uma vale 3, 4, tá? Então, no final, eu tenho que somar tudo e dar 7 para passar, certo? Uhum. Então, vamos supor que as 2 sejam 3, só para ficar mais fácil de entender. Se eu tirar nas 2 o máximo e na última eu tirar apenas 1, eu passo, certo? Passa. Tá? Vocês vão ter que alcançar o 7, da maneira que vocês conseguirem. Se fizerem esse esquema aí, belezão, sem estresse. Tá? Só que, claro, olha, assim, às vezes é difícil conseguir gabaritar algumas coisas assim tão de cara, sabe? Porque tem toda uma questão de estrutura, de repente que vocês vão ter que ir melhorando, mas assim, a tentativa é válida, tá? Não vou descontar nota de nada que não precise, por exemplo. Tá bom, Rafael? Gente, beleza, né? Tudo certo. Nossa segunda semana já está disponível, que é a aula da administração científica. Tá aqui o vídeo, tá aqui os slides, tá? Tá aqui o vídeo do Taylor, da Carol Conká. Essa entrevista tá fantástica, que é para saber se a gente cancela ou não cancela o Taylor, tá? E a perguntinha, o que a gente faz? Cancela ou não cancela? E vocês que vão dizer se cancela ou não cancela. Mas não pode chegar lá no vídeo e dizer cancela. Também não é isso, né? Por que cancela ou por que não cancela? Certo? Eu preciso saber que vocês entenderam a jogada. Gente, até aqui, beleza. Certo. Sim, professor. Não, dá uns ok aí no bate-papo. Tem que balançar. Não tinha uma série, acho que era o Robert Amado. Balança a cabeça. Sim, aí sim. Mas não tô te vendo, me disse balançou a cabeça. É isso. Gente, vamos lá. Olha, tem fã de Brooklyn Nine-Nine na turma. Já te amo. Quem é que eu amo? Júlia, já te amo. Eu amo Brooklyn Nine-Nine. Tô vendo que é a série de vocês. Grey's Anatomy. Vocês viram as minhas aulas? Alguém já conseguiu ver as minhas aulas e ver que tá cheio de meme? Eu sou o professor mais legal que tem, gente. Tá cheio de meme nas minhas aulas. Eu reparei nisso. Aí foi a 2. Cara, eu morria de rir nos memes, cara. Eu tava morrendo de rir. Puta que pariu. Nossa. Eu vou encher de meme as aulas de vocês, gente, pra vocês pelo menos darem uma risadinha assistindo as minhas aulas. Olha só, filme de terror, Deus me livre.
Tá bom, vamos lá, pessoal. Quem não preencheu essa série favorita, preenche que eu vou olhar. Eu vou olhar todas as séries favoritas de vocês. E as que eu achar legal e não tiver assistido, vou perguntar qual é para vocês me indicarem e eu ver também. Gente, avançamos então. Até aqui, tá? Eu falei para vocês de tudo, de avaliação, de presença, de formato. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Que eu acho que eu me esqueci. Essa aula aqui, não vou considerar a presença, porque a presença vai para o vídeo no YouTube, né, que nem a gente combinou. Porém, para que serve essa aula, professor? As aulas que a gente tiver ao vivo, eu vou comentar com vocês, eu vou destacar com vocês aquilo que tem na nossa aula gravada, que são as questões de prova de vocês. Certo? Então, agora eu vou abrir o slide e a gente vai conversar sobre as questões mais importantes do slide, eu vou destacar para vocês. E aí vocês já podem saber que isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ir lá no vídeo olhar com mais calma, ou que vale uma anotação, de repente, quem está com a anotação, anotar, de grifar isso, de procurar um pouco mais, de pegar a minha fala um pouco mais nítida. Então, o que a gente vai conversar sempre aqui vai ser uma questão de organização da disciplina e as questões das provas de vocês. Então, quem estiver presente no online aqui vai estar sacando a prova de cabo a rabo, entendeu? Pode pegar e já se organizar. Vamos lá. Professor, estou com uma dúvida sobre as leituras. A gente tem que ler as duas ou a gente pode escolher uma delas ou é melhor ler tudo? Assim, ó, eu vou indicar sempre que leia esse material aqui, ó, o Rubens Fava, Caminhos da Administração. Tá, Audrey? Esse é o material de vocês. O outro material vocês podem escolher. Claro que podem escolher ou ler esse ou ler o outro. Mas esse aqui é meio que uma leitura obrigatória, tá? Claro, obrigatória, mas eu não posso obrigar. Não sei se vocês estão lendo ou não, né? Mas eu sei se vocês baixaram o PDF, tá? Isso aí eu sei. Então, pelo menos isso vocês vão ter que fazer. E aí eu indico a leitura obrigatória do Rubens Fava. Tá bom? Tá bem. Beleza. Gente, vamos lá. Vamos, então, para a nossa aula de fato. Agora que a gente conversou tudo isso, para a nossa aula de fato. Vou abrir com vocês aqui os slides. Cadê eles aqui? Thaís, as aulas gravadas são as que eu vou botar na plataforma, tá? Essa aula aqui, algum colega está gravando para mim. Eu acho que a Audrey mesmo está gravando para mim. Depois a Audrey manda para mim e eu posso pôr no YouTube e jogar o link para vocês. Mas eu não vou ficar com compromisso de gravar essa aula aqui não, tá bom? A aula gravada é aquela aula que está lá no AVA. Vocês podem gravar as aulas de vocês podem se organizar para colegas de vocês gravarem. Você já tem um grupo no WhatsApp da turma de vocês? Já? Então combinem sempre de um colega ou outro gravar, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, peraí. Eu vou pôr para vocês aqui no bate-papo. A vida de vocês vai ser basicamente PDF a partir de agora. A vida de vocês é isso. É ler, grifar, comentar PDFs. Tá bom? Então, tem esse vídeo que eu gravei para vocês. Eu gravei ele ontem pensando em vocês que são do primeiro semestre, tá? Porque eu sou muito legal, gente. Não, mentira. Mas é porque eu queria facilitar um pouquinho a vida de vocês mesmo. Esse vídeo aqui no bate-papo, ele é um vídeo que fala do PDF Exchange, que é um software para botar no computador, que ele grifa o PDF, ele comenta, ele risca, ele escreve, ele faz horrores. Então, o xerox de vocês é o PDF, vocês vão para o PDF grifar. Então, tá aqui esse vídeo do PDF Exchange, tá? Vale muito a pena instalar isso aí para a vida de vocês. Vocês vão ser muito em PDF. E tem esse outro vídeo também que eu gravei também para dar uma força para vocês, que é um vídeo sobre o ApowerSoft. O ApowerSoft é uma ferramenta para gravar as aulas, tá? ApowerSoft. Vocês podem assistir o vídeo e instalar no computador de vocês, essas duas coisas, vai facilitar a vida de vocês. Assistam os tutoriais com calma e fiquem grifando no PDF, comentando no PDF e também gravando as aulas para vocês. Então, sempre um colega de vocês grava a aula e quem grava a aula e me devolve que eu coloco no YouTube. Vamos combinar assim? Pode ser? Beleza? Então tá. Gente, vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui melhor para vocês. Tá meio ruim. Tá. Vocês estão vendo bem isso aqui, gente? Tá sussa?
Sim, não, claro, com certeza, professor. Não, pra mim tá ok. Sim, tô vendo, normal. Gente, o que a gente vai ter nessa aula? A gente vai ter que entender a administração através de movimentos, tá? Eu chamei de cronologia. Cronologia é a questão temporal da administração. Por que, professor? Porque a administração, ela tem 4 fases. 4 fases. Que fases são essas? É a fase teocrática, a fase empírico-prática e a fase pré-científica. Quando a gente chega na fase científica, que é a 4ª fase, é a nossa fase atual. Só que para chegar na fase atual, a gente tem um monte de coisa que acontece que influencia a nossa fase científica. E aí é isso que está bem mastigado, minuciosamente comentado no nosso vídeo lá. Quem assistiu o vídeo lá viu que ele está lindamente, até memes ele tem, tá? Alguém comentou aqui do Mark Sloan. Ô, professor. Oi? Essa parte das fases, eu vi que tem muita coisa que acontece, 3 fases que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Isso me deixa um pouco confusa, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tu diz lá na parte científica, na parte do final? Não, por exemplo, tem uma parte teocrática que eu acho que é Maomé, Uhum. e tu vai olhar mais ou menos na mesma época que algum... Ah, tá, ótimo. Tua pergunta ela é ótima, Audrey, ela é ótima. É porque, assim, existem óticas para olhar o movimento na administração. Eu não estou usando uma ótica histórica, eu não estou usando uma ótica de tempo, eu estou usando uma ótica de movimentos. Então, às vezes, pode ser que aconteça uma coisa até antes ou depois de uma 3ª fase, por exemplo. Mas a gente vai juntar tudo que tem a ver com a administração divina na fase teocrática, com a administração estatal na fase empírico-prática, mesmo que o tempo perpasse, entende? Por uma questão didática e por uma questão de fazer sentido para vocês. Senão eu ia ter que falar, primeiro foi esse, que é da fase tal, depois tem esse, que é do movimento tal, aí ficaria muito bagunçado, entende? Mas legal que tu percebeu isso. Tem um outro autor, que é o Chiavenato, que ele vai organizar pelo menos a fase científica por ano. E aí, pô, vai ficar bem redondinho para ti isso, lá no finalzinho do slide, não sei se tu viu. Professor, Eu vi no final, tem uma tabela, né? professor, isso eu também entrei em dúvida, porque na hora que eu tava vendo, eu me lembro que acho que era empírico-prática, o Bismarck, que foi um dos criadores da Alemanha, né? Uhum. Entre aspas, né? Em si, ele é quase da mesma época de um outro cara que também é da pré-científica. Uhum. Ou era da científica? Eu sempre me confundo entre Isso, elas. vai acontecer muito, gente, muito mesmo. Porque os movimentos, eles acontecem, entende? Toda essa fase inicial, ela é uma fase vista pela ótica do Fava, que é o livro que eu indiquei para vocês, ele vai colocar nesses quadradinhos. E isso é legal, até é legal vocês falarem isso, porque assim, vocês vão ter agora fundamentos de administração, depois vocês vão ter, não sei os nomes das cadeiras de vocês, mas vocês vão ter, sei lá, teoria da contabilidade, demonstração do resultado do exercício, demonstrações contábeis, vocês vão ter várias disciplinas, as disciplinas são caixinhas. Às vezes elas estão triconectadas, mas vocês não vão conectar elas pelos professores, porque a gente só vai conseguir dar as caixinhas para vocês, entende? Faz parte meio que da jogada de vocês conseguir conectar e conseguir fazer esse link que a Audrey e o Rafael fizeram. Então esse link ele é muito importante e ele vai ter que partir de vocês. E o professor está aqui para tirar a dúvida, por exemplo. Ah, professor, tal coisa. É isso mesmo. Então é assim que vocês vão jogar no ensino superior, tá bom? No ensino médio é muito redondinho, vocês já perceberam? Primeiro a gente vê uma coisa, depois a gente vê outra, depois outra. Na graduação não tem isso, é uma salada. Faz parte de vocês se organizarem nesse sentido, tá, gente? Então, pessoal, fase teocrática. A fase teocrática é uma fase que a gente pode chamar meio que de divina. Então, assim, a administração ela acontecia na mão de alguém e as pessoas se submetiam àquela autoridade porque pensavam que aquela pessoa levaria ela por um caminho de eternidade, por exemplo. Aqui a gente tem... Deixa eu perguntar, se vocês não quiserem, não precisam dizer, tá? Bota aí no bate-papo. Tem alguém que é cristão, ou que é judeu, ou que é católico, ou deixa eu ver o que mais tem, umbanda. Vocês não tiverem problema de pôr a religião de vocês no bate-papo, eu vou achar legal ver. Eu gosto de conhecer vocês, tá?
Vanessa, é o quê? Coloca a religião, tá? Senão bagunça aqui, professor. Mas assim, aqui vocês vão ver alguns ícones das religiões de vocês. Por exemplo, o Moisés, ele é um grande ícone da religião cristã e da religião judaica. E aí, como é que se organizava? Como é que se administrava dessa forma naquela época? Alguém tinha uma autoridade dada por Deus, pelo Deus ou pela divindade que a pessoa tivesse. Por um exemplo, lá na questão judaica era o Yahvé, depois na questão cristã vai ser Jesus Cristo, na questão islâmica vai ser o Maomé. Então, cada religião vai ter o seu ícone, entende? E eles administravam os povos, as nações, as pessoas por essa autoridade. A pessoa se submete àquela pessoa, àquela autoridade, aquele administrador da nação, porque ele tem um princípio divino. Deus disse para ele fazer dessa forma e eu vou e obedeço a ele. Professor. Oi, pode falar. Uma dúvida. Em si, se for para pensar desse jeito, nessa questão mais divina, né? Em si, quase todos os faraós, eles eram meio que dessa fase também, certo? Sim, todos eles. Eu trouxe aqui esse Akhenaton, não sei nem como é que fala o nome desse tio aqui, mas é porque ele é um grande ícone dos faraós, ele conseguiu ser um monoteísta. E aí aquele povo era tudo meio politeísta, eles acreditavam em muitos deuses. E esse cara aqui, ele conseguiu fazer toda aquela região acreditar num único Deus, e por isso ele foi pacifista, ele trouxe paz para aquele ambiente. E aí ele conseguiu ter relações democratas com outros povos. Então, por que esses caras são importantes? Porque eles vão trazendo alguns princípios que outras fases vão percebendo e aprendendo com eles, e vão escrevendo e traduzindo a ciência da administração em cima de alguns princípios. Por exemplo, o Moisés bíblico dos 10 mandamentos, ele deixou o princípio muito claro de liderança, de como é que tu lidera as pessoas. E até hoje a gente estuda liderança. O Akhenaton, ele é um democrata, ele conseguia fazer relações com outras nações, e isso até hoje existe. A democracia está aí hoje fazendo eleições pelo povo e governo pelo povo. Vocês percebem? Eles deixam alguns legados. Mas o que eu quero sublinhar com vocês aqui, em todos eles, que eles são grandes, eles são administradores religiosos, certo? Eles vão fazer coisas e as pessoas se submetem porque acreditam que eles têm uma visão de Deus para elas. E eles vão deixar alguns símbolos religiosos das administrações deles. Por exemplo, tem o Salomão com o Templo de Salomão, depois a gente tem aqui o Carlos Magno com o Estado do Vaticano, tem o Maomé com toda aquela parte islâmica lá, né, com Meca. Então, são símbolos deles. Mas, professor, o que eu tenho que consolidar? As pessoas se submetiam por uma autoridade religiosa. Ele vai me levar para um lugar que eu quero ir espiritualmente falando e eu me submeto. E nisso eles administravam como eles achavam que deviam, por uma questão moral religiosa. Não tinha um princípio aqui estabelecido. Não tinha uma ciência envolvida. Tinha uma direção divina. Tá bom? Não vou dizer que se sim ou que não, que é divino, que Deus... Não vou entrar na questão de Deus existe ou não existe, Deus falou com essa pessoa ou não falou com essa pessoa. Isso é uma questão para cada um com a sua religião. Mas é uma questão de que eles tinham um símbolo divino para aquelas pessoas. Perfeito, pessoal? Sim, professor. Vou fazer com a cabeça. Já serve, tá bom. Sim. Depois a gente tem essa fase 2, que seria uma fase empírico-prática. O que a gente tem de muito diferente da fase religiosa, da fase teocrática para a fase empírico-prática? Só um pouquinho. Alguém tem algum sobrinho chamado Theo? Ou filho chamado Theo? Ou conhece uma criança chamada Theo? Alguém tem que ter, gente, um Theo na família. Ninguém tem, Theo? Ah, obrigado. Tu sabe por que chamam as crianças de Theo? Sabe o que significa o nome Theo? Theo é Deus. Deus. É de Deus. Aí teocrático significa governo de Deus. A cracia de Deus, a organização de Deus, a teocracia. E aí botam nas crianças de Theo, que é um nome religioso, né? Como se a criança fosse vir super divina e as crianças veem umas arteiras que destroem as casas tudo, né? Eu acho que elas ficam revoltadas que o nome delas é religioso. Você fazer o terror nessa casa. As crianças que têm nome de Theo são as mais
pestinha que tem. Eu tô falando porque meu sobrinho é Theo e ele é da pá virada. Viu? É da pá virada, né? Mas aí tá aí o Theo, aí tá aí o papo pro final de semana. Ai, tu sabe o que significa o nome do teu filho, mano? Não, aí tu conta, a professora Zé que me ensinou. Tá, mas agora sem bobagem, gente. Da fase democrática, a gente vai para estudar a fase empírico-prática, tá? O que nós temos na fase empírico-prática? A gente tem uma mudança de paradigma de administração, porque aqui se está pensando em estados, nações. A questão religiosa já não é o pano de fundo da administração. Raquel, não tem problema, tá? A questão religiosa, eu não vou passar muito, também não vou passar muito disso, tá, gente? 8h30 no máximo a gente está desligando o Google Meet aqui. Mas vamos lá. A questão empírico-prática é uma questão de estados. Então, se administram grandes nações, grandes estados, grandes lugares, geograficamente falando, monarquicamente falando, democraticamente falando, são grandes espaços mundiais e geopolíticos. Então, o que é a fase empírico-prática, professor? Uma administração estatizada, monarquizada, grandes nações, grandes impérios. Dá para sacar a diferença? Uma religiosa, essa que tem a ver com a nação, com o império, com a monarquia. Então, nós temos aqui grandes símbolos, que são os filósofos. Tem aqui o Numa Pompílio com as corporações de ofício. Teve alguém, foi alguém dessa turma que me perguntaram a diferença de corporações de ofício para a divisão do trabalho? Foi alguém aqui que perguntou? Se foi, pode falar que a gente sublinha, tá? O Numa Pompílio, tem o Licurgo, tem o Solon. Mas quem é que são grandes expressões? O Alexandre o Grande. Alguém viu 300 aqui, o filme? This is Sparta? É isso. Consolidações de impérios, guerras, nações. Tem o César aqui, a consolidão do Império Cristão, do Império lá da época de Cristo. Quem é cristão vai lembrar, né, que o cara que eles vão levando Jesus Cristo até o imperador para ser crucificado. Então são as grandes nações, tá? E o que fica disso, professor? Fica que existiam muitas guerras e uma tentativa de unicizar as nações. Então, era... o link para confirmar a presença, Adriana, é comentar o vídeo do professor lá no YouTube. Eu comentei no início da aula, tá? Então, o que ficam? Ficam esses grandes ícones guerreando pelas suas nações, unicizando as suas nações, conquistando outras nações. Alguém aqui gosta de jogar o War, o jogo de tabuleiro? O War? Sim, não? Alguém joga o War? Nossa, aquele jogo horrível, passa horas e não termina aqui. Alder, sai da minha aula, reprovado. Não falo nunca mais contigo me falar mal de War pra mim, jamais. Eu nunca vi War. Eu gosto de Age of Empires, que é pra tu conquistar o Império Inimigo, né? Que também seria um pouco nessa base. Tô brincando, tá, Alder? Ou não. Vamos ver depois. Gente, o mundo tá brincando de War nessa época. É isso. Um está querendo conquistar a nação do outro, delimitar a fronteira, pôr mais exércitos, ter essa questão, qual estado é maior, qual lugar é maior, territorialmente falando, economicamente falando, politicamente falando. Eles querem influências geopolíticas. Entenderam a jogada? É jogar o War. Eles estão jogando War. Aí, qual é um grande ícone? Eu vou sublinhar porque ele é muito importante, é o Napoleão Bonaparte. Tá? Porque o Napoleão, ele vai consolidando nações, conquistando nações e anexando isso, o Império Francês vai ficando enorme na época do Napoleão. Tá? E como é que o Napoleão faz isso? Ele faz isso através da navegação, ele começa a tirar as pessoas e começa a consolidar canais de navegação, porque, vamos pensar nisso aqui, século XVIII, né? A gente viaja de avião, hoje a gente navega, hoje eu falo com alguém do outro lado do mundo na mesma hora. Mas nessa época não, era através do barquinho, sobe no teu barquinho e vai embora, meu filho. E aí não tinham rotas, então não era possível chegar, por exemplo, da França até o Brasil, não existia isso. Ninguém tinha uma rota definida. Então o Napoleão ele vai definindo canais de navegação, ele vai organizando esses acessos para conquistar outros espaços e para consolidar o império dele. E o Napoleão, ele tem um grande ícone. Alguém já foi na França aqui?
Ninguém nunca vai na França, na minha aula, vocês são tudo bem pobres, né? Mentira, gente, eu também não fui na França. Que sonho na França, né? Mas assim, tô brincando, tá? Ninguém é pobre aqui. Ou é, sei lá, vocês que sabem. Mas assim, na França tem esses grandes símbolos, né? Tem a Torre Eiffel, que é aquela coisa gigantesca. E tem o Arco do Triunfo. Não sei se dá para ver bem na imagem, mas isso aqui é... Ali embaixo, você consegue ver tipo umas bolinhas brancas ali embaixo do Arco do Triunfo? Não sei se dá para ver umas bolinhas brancas, pequenininhas. Aquilo são as pessoas ao redor do Arco do Triunfo. Ele é enorme, ele é muito grande. Por que se faz isso? Por que o Arco, por que ele constrói coisas enormes? Porque ele quer consolidar o império dele. Então, quando o exército sai e conquista algum espaço, eles voltam e entram pelo Arco do Triunfo. E todo mundo fica observando a entrada do exército vencedor pelo Arco do Triunfo. Então é muito grande para dizer, nós somos enormes. São grandes ícones, são grandes coisas arquitetônicas e coisas que são grandes do ponto de vista visual, porque se consolida a nação através daquilo ali. Então, eu sublinhei Napoleão, o Bismarck também, que alguém trouxe. A Alemanha, ela falava alemão. Aquele lado lá da Alemanha falava alemão. Mas não existia uma nação alemã. Existia a Prússia, que eram várias nações, cada um com seu estilo. O Bismarck, ele consolida isso na nação alemã. Vira uma nação. Vocês perceberam qual é a jogada? É geopolítica, é jogar o war, é consolidar o teu império. E aí, o que tem a ver com a administração isso, professor? Tem a ver que o empírico prático é uma coisa do tipo, eu testo, se der errado, eu vou lá e faço de uma outra forma. Eu vou aprendendo na prática. Eu faço, eu erro, eu acerto, eu faço de novo, do outro jeito. Se der certo, eu sigo fazendo do mesmo jeito. Se der errado, eu vou fazer de outro. Mas eu vou testando empiricamente. Entenderam a jogada aqui da administração na fase empírico-prática? Sim, professor. Não, professor. Faz assim com a cabeça, pra mim já serve. Ou uns ok no bate-papo. Pode ser um monte de sim no bate-papo ou um monte de não no bate-papo. Já serve. Professor, uma dúvida. Pode falar. E se... Agora eu estava mais refletindo em si na questão da prova de forma geral, né? Em si, eu acho que, pelo que o senhor disse, a fase empírico-prática vai cair mais na questão em si de como talvez eles utilizaram essa coisa empírico, né? De ficar tentando para consolidar as suas nações gigantes, certo? É mais ou menos isso, tá? Tá na linha certa. Mas o que eu quero que tu fique assim na mente? Que o empírico prático, assim, eles estão brincando de consolidar a forma de administrar, porque eles precisam ampliar os espaços, consolidar os espaços. Então, é empírico, porque empírico tem a ver com teste, tá? Empírico significa testar. Então, é uma forma de administrar assim, eu tento, se der errado, eu faço de novo. Se der certo, basicamente, eles tentavam com guerras e quando dava errado, eles saíam com mais perdas na guerra, era um teste falho. Mais ou menos nesse estímulo. Pode ser, Felipe. Mas às vezes não tem a ver com guerra. Por exemplo, a questão do Bismarck não era guerra, é unicidade. Ele unicizou o império dele. Então tem a ver com consolidação da nação e do império. Vamos falar assim. Aí consolidar pode ser através da guerra ou através da paz também. Tá bom? Mas é isso que tem que ficar na mente. É testar. Eu tento fazer de um jeito. Se aquilo der errado, eu faço de outro. Se aquilo der certo, eu sigo fazendo. Na questão de organização militar ou na questão de gestão, por exemplo, aqui, ó, o Bonaparte, a organização bancária, a forma como ele organizou os bancos para terem mais dinheiro para financiar a guerra. Deixa eu voltar aqui, ó, o Alexandre o Grande, a questão de congregar vencidos e vencedores. Então, ele ganhava nações e ele consolidava, ele deixava as pessoas ter a religião delas, por exemplo. E ele vai consolidando esse espaço, certo? Ou aqui na questão do César mesmo, a questão autoritária. Então, como é que é o testar e acertar do César? É tipo mandando, autoritariamente, tipo, é isso ou é isso. Já na questão do Alexandre o Grande, é uma questão mais diplomata. Ele conquista através da guerra, mas ele tem um modelo ateniense de consolidar o império, a nação. Vocês perceberam o que eu quero dizer aqui? É uma consolidação desse império, desse estado, dessa nação, desse reino, dessa monarquia, desse país, por uma via de tentativa, acerto, erro, reformula, repensa, faz de novo. Aqui, a aldeia é isso mesmo, tentativa e erro, reformula, repensa, fica tentando. E por que as pessoas se submetem a esse governo, professor?
Muitas vezes pela questão da violência, porque se tu não te submeter a um grande Estado, ao Napoleão Bonaparte, ele tem um exército, ele manda te matar, ele manda te prender, entende? Então o Estado tem força para poder colocar a sua forma de gerenciar. Não existe ciência acontecendo para a administração aqui. Existem coisas que as pessoas vão tentando fazer, tá bom? Aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase pré-científica. Aí, por que ela é pré-científica, professor? Vocês vão ver que aqui vai ter filósofos, aqui vão ter grandes pensadores, que são grandes cientistas. Mas eles são cientistas nas suas áreas de pesquisa, nas suas áreas. Então a gente tem Galileu ali, grande cientista da física, a gente tem o Adam Smith, grande cientista na área da economia, a gente vai ter um Luca Paciolo, que é um grande cientista da área de vocês, da contábeis, mas eles ainda estão formulando coisas que são antes da ciência da administração. O que o Luca Paciolo ele faz já é ciência para vocês, mas é pré-ciência para a administração. Vocês conseguem entender isso? Esses caras, eles consolidam a abertura de ciências para algumas áreas, mas eles são fundamentos ainda na administração. Eu acho que faz um pouco do sentido o que a Alder perguntou ali junto com o Rafael, né? Por que um está mais para lá, outro está mais para cá? Porque é isso. Já é científico para um, já não é tão já é pré-científico para nós. Para nós, a administração, no caso, tá bom? Vamos lá. O que nós temos na fase pré-científica? Vocês vão lembrar disso aqui de estudar para o Enem, ou na época do colégio, não sei. Mas a fase da antiguidade, a fase da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea. Eu não vou ficar falando de paradigmas históricos para vocês. Não é papel do professor Zépica, tá? Mas eu quero sublinhar algumas coisas muito importantes para vocês aqui. Alguns ícones muito importantes das áreas, tá? Das bolinhas. Vamos combinar assim? Então, na bolinha rosa aqui da antiguidade, a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Só que vocês vão perceber que o Sócrates não está no meu slide. Por quê? Porque o Sócrates ele não deixa nada escrito. São ideias. O Sócrates ele pensa e ele idealiza. Agora, o Platão ele foi discípulo de Sócrates, ele deixa coisas escritas, e o Platão ele deixa um formato de organização do Estado, que é o livro A República. O Aristóteles ele foi um discípulo de Platão, e ele deixa algumas coisas consolidadas internamente. Olha aqui o que o professor falou. Ó. O Platão é uma questão macroeconômica, macropolítica. Ele vai pensar no país, no Estado, de uma forma ampla, abrangente, inteira. Certo? O Aristóteles vai pensar de uma forma micro, de uma forma mais recortada, dentro dos países, as formas de gestão que acontecem, das coisas que acontecem dentro das nações. Não é um modelo de Estado, sim as coisas que acontecem lá dentro. Tá bom? Isso ficou claro, gente? Sim, professor, não, professor. Faz aí com a cabeça para eu sacar vocês. Professor, uma dúvida. Pode falar. Essa questão de macro e microeconômica, eu vi um pouco na parte de economia. Eu acho que isso tem a ver, certo? Porque... na verdade, eu estou fazendo um link para vocês pegarem isso mesmo, tá? Mas claro que lá no macro, o que é macroeconomia? É a economia da nação, a economia dos estados. O que é microeconômico? Só a economia das empresas. Sacasse? Uhum. É um pouco isso, tá, Rafael? É um pouco isso. Tá pensando corretamente. Tá? Alguém aqui viu a série Merli na Netflix? Alguém viu a série? Merli? A série Merli tem um episódio que é sobre os peripatéticos. Ele é bem legal, mas eu não vou ficar falando da série, já que vocês não viram, tá? O que são os peripatéticos? É a escola do Aristóteles. E aí eu vou falar, isso aqui é importante, vai ter uma questão bem isso, tá? O que Aristóteles e os peripatéticos contribuem para a ciência da administração? É o seguinte, o Platão, ele pensa na questão macro do Estado, macro-nação. O Aristóteles, ele pensa na questão micro, porque ele funda uma escola chamada Escola Peripatética, que ele pega todo mundo da sala de aula dele e ele sai a caminhar com as pessoas pela rua. Então ele vai dando aula caminhando com as pessoas na rua. Enquanto ele está caminhando com as pessoas na rua, ele vai mostrando as coisas da rua para as pessoas e vai formulando a ciência dele nessa observação da rua.
Então, filosofar enquanto caminha, bem patético. E aí, fazendo isso, ele percebe que cada pessoa faz uma coisa. Então, por exemplo, o Zé Pica é professor, ele dá aula. A Vanessa, sei lá, ela não sei o que tá, Vanessa, vou chutar aqui, a Vanessa é vendedora, ela vende. O Rafael, ele é produtor, ele produz o produto que a Vanessa vende. E ele começa a perceber que a Vanessa perderia muito tempo se ela tivesse que produzir e vender. E o Rafael perderia muito tempo se ele tivesse que vender e produzir. Então ele vai dizer o seguinte, vamos dividir o trabalho. O Rafael só produz, a Vanessa só vende. E aí ele percebe que essa divisão do trabalho, ela consegue trazer uma coisa chamada convergência de esforços. Então, todo mundo se esforça em apenas uma coisa, e essa uma coisa divide o trabalho, todo mundo junta, todo mundo troca, todo mundo consegue ter um melhor resultado em cima disso. Certo? A questão da divisão do trabalho, ela é brevemente notada pelo Numa Pompírico, questão da corporação de ofício, e ela vai ser muito, muito, muito discutida no Adam Smith depois, na economia, e aí ela vai ser o princípio de tudo na administração científica com o Taylor, o Fayol e todo mundo que vai vir depois. Então vai ser muito importante de ficar sublinhado, tá bom, gente? Depois desses caras, a gente tem o Luca Paciolo, que eu não sou muito de falar dele, mas para vocês eu vou dar um carinho especial, porque ele é o grande de vocês. O Luca Paciolo, ele foi quem descobriu a ciência da contabilidade, certo? Então, algum professor de vocês já falou de Luca Paciolo, que vocês estão na primeira semana, né? Mas vocês já tiveram contato com ele? De introdução à contabilidade, Já falou, então vocês já estão em casa com ele aqui, né? Mas o que ele vai perceber? Tem coragem, Helder, de dizer o que o professor disse, mais ou menos, ou vai ficar cabreiro? Se ficar com vergonha, eu posso falar eu. Ele só comentou, falou sobre o nome dele, escreveu em algum canto. Ele estava apresentando o AVA pra gente e falou que ele era muito importante pra gente, por causa que ele é o pai da contabilidade. As partidas dobradas. Que ele criou. Ele falou que a gente vai estudar mais além um pouco das partidas dobradas que ele ensinou, que foi ele que criou, entre aspas, digamos assim. Sim, perfeito, gente. É isso aí. Ele percebeu isso, né? Que, tipo, toda entrada tem que gerar uma saída. Tudo tem que gerar um resultado zero. Isso é partida dobrada. Entra uma coisa, sai outra. Vocês já viram um balanço patrimonial? Todo mundo... Não? Gente, isso aí você tem que ver. Joga no Google balanço patrimonial e vai olhar. Isso aí é a vida de vocês daqui para frente, os contadores. Tá? Balanço patrimonial... Eu fiz um curso de técnico em ciências contábeis, a gente viu um pouco disso, mas ainda... Perfeito. Tem que olhar, você tem que saber o que é balanço patrimonial. O que é balanço patrimonial, o que é demonstração do resultado do exercício, você tem que saber o que é isso, de cor salteado, é a vida de vocês. Mas o Luca Paciolo, ele vai falar o seguinte, tudo que entra tem que sair economicamente falando numa empresa. Então, se eu comprei tantas unidades, eu tenho que vender tantas unidades, porque senão eu não tenho lucro. É uma forma muito simplista de dizer o que é partida dobrada. Vocês vão investigar isso com o outro professor lá, tá bom? Ele que vai falar disso para vocês. Mas o que o Luca Paciolo deixa de contribuição? A questão de enxergar a partida dobrada e enxergar que todas as coisas têm uma entrada e uma saída. E isso gera a ciência da contabilidade, que vai também ser um grande princípio da administração. Depois, gente, a gente tem a fase pré-científica com o Bacon. O Bacon, ele é um grande cientista e ele vai dizer o seguinte, primeiro a gente estuda o grandão, primeiro a gente estuda o todo e depois a gente estuda as partes menores das coisas. É isso que ele vai dizer, que é a subordinação do interesse particular ao geral. Primeiro o grande, depois o menor. Então, por exemplo, primeiro a gente vai estudar a pessoa, depois a gente vai estudar a cabeça da pessoa, depois a gente vai estudar o olho, depois a retina. É isso que ele vai dizer, entendeu? O Galileu Galilei, ele vai ser importante porque ele vai trazer a questão da ciência experimental. Ele vai dizer, só é ciência se tu testar. Se testar e der certo, é ciência. Experimente antes de dizer que alguma coisa é aquilo. Entendeu? Então ele testa, ele experimenta, ele funda a ciência experimental e a ciência experimental vai voltar muito lá com o Taylor na ciência administrativa. Depois a gente tem o Savard de Boulons, que ele vai trazer um tratado de comércio. Então aqui a gente já está falando de fazer negócios.
no século VII, como é que vende, compra. E esse cara vai trazer esse dicionário de compra e venda, tá? Por que isso, professor? É tão normal comprar e vender? Porque na época se trocava. Na época não se comprava nem se vendia nada, não tinha dinheiro. Vocês não existiam computadores na época. Existia, eu tenho uma vaca e eu troco por um cavalo. Ou eu tenho uma vaca e eu troco por 1 quilo de feijão para me alimentar. O excedente era trocado. Aqui não, aqui já se compra e se vende, tem a questão monetária e moeda envolvida, certo? Depois a gente tem o Descartes, que ele vai trazer a questão do método. E ele vai dizer, toda ciência só é ciência se for feita metodologicamente igual. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Felipe Almeida lá. O Felipe Almeida, ele fez um experimento na casa dele e ele disse que... Sei lá o que ele disse. Ele disse que se tu misturar água com óleo, mistura. Aí eu vou chegar aqui na minha casa, eu vou botar água com óleo e vou ver que não mistura. E deu uma divergência. Aí o Felipe vai ter que dizer como é que ele fez água com óleo misturar. Daí ele vai dizer que primeiro ele ferveu a água, depois ele pegou o óleo, misturou com sal, e essa mistura fez a água misturar com o óleo. Então, vocês percebem? Método. Aí o Zé vai vir aqui na casa dele e fazer a mesma coisa que o Felipe fez. Pelo mesmo método que o Felipe fez. Se der certo é porque é ciência. É método. Certo? E isso é princípio que vai ser bebido por Taylor depois, quando ele for falar de princípios administrativos. Através da ótica cartesiana, o método. Quem já viu a outra aula vai lembrar um pouquinho do estudo de tempos e movimentos, qual é o movimento que a pessoa faz, a análise do método que a pessoa faz. Isso aí é princípio cartesiano, tá? Depois a gente tem aqui alguns caras na fase contemporânea, que eu vou só trazer para vocês aqui de forma breve, o Visconde de Caire, porque ele é brasileiro, e a gente quase não tem brasileiro, então vou dar um joinha aqui para o nosso Brazuca. O que ele faz? Quando o rei de Portugal vem para o Brasil fugido do Napoleão Bonaparte, o Brasil ele não tinha indústria e ele não podia nem comprar nem vender de outras nações. Ele era colônia de Portugal, ele só podia comprar e vender de Portugal. Aí o rei vem para cá e o Visconde de Caire vai dizer, poxa, o rei está aqui, a gente precisa comprar e vender de outras nações, precisa industrializar o Brasil, precisa ter comércio no Brasil. Então ele vai traduzir o Adam Smith, o princípio liberal de Adam Smith, de compra e venda com outras nações, negócios com nações amigas, e ele abre os portos do Brasil. A partir daquele momento, o Brasil para de simplesmente receber de Portugal e mandar para Portugal. O Brasil passa a comprar de outras nações e receber de outras nações. Majoritariamente a Inglaterra. Então, nós fazemos comércio com outras nações. Por causa que o Visconde de Caire foi um tradutor de Adam Smith e trouxe esse princípio liberal para o rei Dom João VI. Tá, gente? Eu estou falando bem de forma breve, isso aqui está muito, muito, muito falado lá na minha aula gravada. Aí a gente tem aqui, ó, o Andrew Carnegie, que ele vai fazer fusão de empresas. Eu tenho uma empresa, tu também tem. Por que a gente está competindo? Vamos juntar e fazer uma única empresa, a gente bota o preço que a gente quiser. Que são as coisas da contábeis de vocês também, as fusões, tá? Isso aqui são coisas que, para fazer uma fusão de empresa, tem que chamar um contador, por exemplo. São coisas que vocês vão saber muito, tá bom? Gente, Adam Smith, que ele vai trazer o princípio lá ai, meu Deus. O princípio peripatético do Aristóteles de divisão do trabalho, mas ele vai escrever isso, ele vai fazer isso no manual, e ele vai dizer que se cada um fizer uma parte do trabalho e a gente conseguir vender o excedente do nosso trabalho, porque tu está especializado em fazer uma coisa, e o outro em outra, tu vende o excedente. Se todo mundo se especializar e todo mundo vender, todo mundo consegue ter dinheiro com o seu trabalho. E aí, então, todo mundo consegue ficar mais rico. Se todo mundo for especializado, todo mundo fica mais rico. E se as nações forem especializadas, elas ficam mais ricas também. Por isso que o Brasil, por exemplo, ele é um grande polo exportador de agropecuária, assim. Existem nações que são polos exportadores de tecnologia, existem nações que são polos exportadores de instrumentos para a segurança. Vocês percebem? É isso. Tá, mas tem que olhar o Adam Smith com bastante carinho, ele é muito importante para a ciência da administração e também para a ciência da contabilidade. Aí a gente depois tem o Comte, Auguste Comte, que ele vai trazer o princípio da filosofia positivista, tá? Que é a ordem e pelo progresso. Vocês já viram que nossa bandeira diz ordem e progresso.
é o lema positivista, que é amor, ordem e progresso. Por que isso, professor? Porque existe um princípio de como fazer as coisas, que é a ordem. Se tu faz as coisas naquela ordem, naquele método, tu vai ter progresso. É isso que é o grande súmula, né? Do positivismo. Então, metodologicamente reproduzível. Eu faço de um jeito que todo mundo pode fazer igual e vai dar a mesma coisa. Certo? Isso é o positivismo. Que vai ser uma coisa que vai voltar muito nos estudos do Taylor também, dos de fadiga e tal. Gente, fiz alguns sublinhados nessa fase anterior à fase científica. Mas, fase teocrática, submeto por uma questão religiosa. Fase empírico-prática, consolidação de nações, impérios, me submeto por uma questão política, estatizada, certo? Fase pré-científica, grandes pensadores que estão pensando coisas para a administração, melhorando formas de fazer a administração ou de fazer ciência, mas é o que é consolidado na ciência da administração. Na fase pré-científica, a gente tem alguns princípios de administração de uma forma inicial, de uma forma começando, de uma forma que vai ser retomado pelos nossos pesquisadores de administração. Deu para consolidar? Certo? Se eu botar lá na prova de vocês, qual é a diferença da fase teocrática para a fase empírico-prática? Beleza. Tá? Por mim, beleza. Então tá. Da fase pré-científica para a fase científica, muda tudo, absolutamente tudo. Tá? Por que, professor, que muda tudo? Porque é o seguinte, vocês perceberam que o mundo, ele é uma divisão do trabalho? Vocês estão aqui para isso? Por exemplo, eu sou administrador, vocês vão ser contadores. Aí vai ter um colega lá do lado que vai ser médico, vai ter outro que vai ser advogado, vai ter outro que vai ser, sei lá, bioquímico. Eu, como administrador, eu não posso fazer um remédio, o bioquímico vai fazer. Mas o bioquímico, como um bioquímico, ele não pode analisar a saúde financeira de uma empresa. Quem vai fazer isso vai ser o contador. Cada um tem a sua profissão. A profissão é uma questão de divisão do trabalho, que vem do Adam Smith, que vem do Aristóteles. Estão entendendo? E o Taylor, ele vai enxergar isso e ele vai dizer... A fase científica da administração vai sempre fazer isso. Esse movimento pela divisão do trabalho. Para que cada um tenha seu trabalho de uma forma melhor desenhada, melhor organizada, e que melhores técnicas de fazer essas coisas de uma forma dividida, tá? Vou falar de manualizada, no sentido de manuais. Então, existe uma forma de fazer administração que é por divisão do trabalho, certo? Aí, quando a gente chegar na fase científica, a gente vai ter a fase que é que vai se dividir, tá, em 5 coisas. 5 variáveis da fase científica. Quais são, professor? Tarefa, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. O que eu vou falar para vocês aqui? Na nossa sequência didática, vocês vão ver que existem grandes teóricos, tá? Grandes pensadores na fase de tarefa, que é o Taylor, por exemplo, Frederick Taylor. Aí na fase de pessoas, a gente tem um grande pensador que vai chamar Elton Mayo. Na fase estrutura, a gente tem um grande pensador que vai chamar Max Weber. Porém, se vocês forem olhar uma questão cronológica, eu primeiro vou ensinar o Taylor, depois eu vou ensinar o Fayol, depois eu vou ensinar o Weber. Por que isso, professor? Que bagunça é essa? Por uma questão didática, tá? Para a gente poder fazer retomada de conceitos. Mas cabe a vocês pegarem aí uma folhinha do caderno de vocês e ir anotando, tarefa, botar a administração científica está em tarefa. Pessoas, quando eu for dar aula de relações humanas, fazer esse link com pessoas. Quando eu for dar aula de burocracia, fazer esse link com estrutura. Quando eu for dar aula de teoria clássica, fazer esse link com estrutura. Cabe a vocês fazerem esses links, ok? Didaticamente, eu vou trabalhar com coisas que
puxem uma outra, mas vocês precisam saber colocar essas coisas nas caixinhas. Professor, Tá bom? Pode falar, Rafael. eu já vi aquela aula que o senhor fez sobre o Taylor, certo? E na última questão, né, o senhor tinha falado sobre a questão de se a gente cancelava ele ou não, né? Eu achei muito interessante porque em si ele basicamente não via pessoas como pessoas, né? Ele via basicamente como uma máquina que tu bota uma programação e ela vai fazer o que tu quiser. Ele já estava robotizando as pessoas, era o que ele queria, né? Por que eu botei essa pergunta para vocês, gente? A gente vai conversar mais nas nossas próximas aulas, né? Mas já que vocês trouxeram, porque assim, ó, o Taylor, ele vai ter esse grande pecado na história dele, que é colocar o homem quase como uma coisa acoplada à máquina. Então ele rouba a humanidade daquela pessoa. Porém, no ambiente em que ele está, não existia nenhum tipo de organização, de gestão, era uma bagunça, era uma coisa louca. Entende? Então o Taylor, ele vai lançar o princípio de organização racional do trabalho, que o trabalho se organiza através das ideias do Taylor, e de alguma forma isso melhora a qualidade de vida daquelas pessoas, por mais paradoxal que isso pareça. Porque, mas melhora, como melhora, professor? O cara não tinha humanidade, ele estava acoplado à máquina. Sim, ele estava. Porém, antes disso, ele tinha que fazer 1 milhão de tarefas e dar um resultado absurdo que o chefe dele mandava ele fazer, ou ele era demitido. Então, se estava... Não vou falar, não é isso, tá? Mas se estava ruim acoplado à máquina, olhar o cara mecanizado, estava pior, ele teve que fazer 1 milhão de coisas e também estar acoplado à máquina. Foi de horrível para ruim. É mais ou menos isso. Ele pensou, tipo, sair um pouco do lado de uma escravidão que estava tendo, entre aspas, para algo um pouco menos, porém muito mais mecanizado. É por aí, são as linhas de pensamento que a gente vai criando, é por aí, gente. É assim, uma bagunça generalizada, um formato de trabalho que todo mundo era muito pobre, também tem isso, muito pobre, porque todo mundo ganhava muito pouco, e de repente ele consegue organizar uma forma que as pessoas vão ganhar por produtividade. Então, se tu produz, tu ganha um salário um pouco mais adequado, te remunera mais adequadamente, gera riqueza, gera um pouco de qualidade de vida para tua família. Acho que ele... Opa, Pode falar. Pode falar, O cara que precisa, mas ele não pode ter poder total, vamos dizer assim, né? Sim, ele é um grande paradoxo, tá? O Taylor, ele é um grande paradoxo. Ele é assim, ele melhora muito, mas ele estraga um outro lado também. Então, por isso que eu quero ouvir vocês, o que vocês acham lá nos comentários, tá bom? Da nossa segunda aula. Se vocês cancelam o Taylor, tipo assim, que nem Carol com K, 99,18%, ou se a gente dá uma chance, porque a partir dele muitas coisas voltam. Gente, esse papo, ele é fantástico, mas eu não posso ter ele com vocês aqui agora, porque senão a nossa aula vai longe, tá? Então, eu preciso ouvir vocês, e o vídeo do professor Scherer tá fantástico. O professor Scherer é quase um gênio, assim. Eu sou apaixonado por ele falando, assim, porque ele é bem devagarinho, né? Ele vai falando bem devagarinho, e ele vai construindo todo um negócio. É muito legal, tá? Muito legal o vídeo do Scherer. Só tenho uma dúvida rápida antes de que daqui a pouco vai terminar a aula, né? Sobre o Taylor mesmo. Que eu percebi depois de um tempo que eu comecei a ler todas as fases científicas que umas fases depois tem algumas pessoas que falam sobre aquela questão da equidade, sendo que o Taylor também já aplicava essa questão da equidade na própria teoria. Eu não sei se esse cara, no caso, ele tinha lido o Taylor e aí ele fez a teoria, ou se o Taylor em si leu esse cara e fez a teoria. Assim, ó, tudo que vem depois de Taylor na administração, absolutamente tudo, ou vai vir criticando o Taylor, ou vai vir corroborando o Taylor, vai vir complementando o Taylor. Então, de alguma forma, tudo que vem depois da fase científica vai ter que olhar o Taylor antes. Então, se ele vai dizer uma coisa parecida com o Taylor, tu pode ter certeza que ele, de alguma forma, ele vai ser influenciado pelo Taylor, tá? Todo mundo vai ser. Ou positivamente ou negativamente. Ou vai ser para dizer, bah, que bobagem isso, como o Fayol, que vai ser a nossa terceira aula, que eu vou disponibilizar para vocês na sexta. Ou vai ser o Fayol, ou vai ser o que vai dizer, tá errado, isso vamos fazer de uma outra forma. Ou vai ser algumas pessoas retomando ideias do Taylor, repensando o Taylor, melhorando o Taylor. Tá? Mas vai ser influenciado. Gente,
aqui, ó, nas fases, eu não vou entrar nas fases com vocês agora, aliás, não vou entrar nas variáveis, tarefas, pessoas. Por quê, professor? Porque, assim, primeiro que a nossa aula está acabando, né? E segundo, porque a gente vai ter aulas específicas dessas pessoas, entende? Então, a partir da nossa semana que vem, a gente vai ter uma aula sobre o Taylor, que já está disponível, tá? Que vai ter toda a estrutura do Taylor, que vai falar do Taylor, vai falar do Fayol, do casal Gilbert, do Gantt, tudo isso aí tá bem bonitinho na nossa aula gravada de Taylor, tá? De administração científica, tá? Eu vou dizer para vocês, é muito importante ir lá no meu vídeo gravado e pegar esse tio aqui, ó, o Morris Cook. Ele é muito importante. Não vou me deter nele, mas eu quero que vocês ouçam com atenção essa parte do vídeo, porque ele é quem traz a ideia de industrialização de uma forma mais pesada para o Brasil e vai contribuir com o Brasil que a gente tem hoje. Então vejam com bastante calma o Morris Cook, tá? Aí tem o Ford, que é o Fordismo, que é o carro, né? A estrutura de carros. Também é legal olhar o Ford com bastante atenção. Eu com certeza vou pôr uma questão na prova de Cook e de Ford, tá? Isso aí é fato. Depois a gente tem o Marx Born, não, mentira, o Alfred Sloan, o Drucker, que eu vou voltar a falar do Drucker na teoria neoclássica, então a gente vai ter uma aula todinha sobre esse velhinho aqui, que é o Drucker, tá? Aí a gente tem a fase pessoas, que é a experiência de Hawthorne, e a gente vai ter uma fase de transição aqui, que é da Mary Follett, que eu botei um adesivo de Gil Power aqui nela, tá? E porque é legal ver por que é Gil Power, porque ela falava um monte de coisa que realmente vai acontecer depois e que ninguém dava bola para ela porque ela era mulher, tá? Então é legal ver a Mary Follett. Aí a gente tem o Barnard na fase de transição, mas na fase escola das relações humanas a gente tem ícones aqui, tá? O Elton Mayo, vai ter toda uma aula de Elton Mayo para vocês. O Abraham Maslow, a pirâmide das necessidades. Gente, escrevam isso no caderno de vocês e olhem no Google o que é pirâmide das necessidades, tá? É muito importante entender pirâmide das necessidades, muito, tá bom? Pirâmide das necessidades. Depois a gente tem outros filósofos. A gente vai ter aqui... Aí tem, ó, a Jenny Monton, que eu trago ela lá no vídeo com a professora Suzane, que eu tenho todo um comentário sobre a Jenny Monton, tá? Que é legal vocês olharem isso. Tem o Simon, que o Simon ele é de comportamento organizacional, tem que ficar bem claro para vocês o que é, qual é a contribuição dele. Aí nós vamos para ter a nossa outra fase, que é a fase estrutura, e nós temos ícones, tem clássica, burocrática e estruturalista, vamos ter uma aula de clássica, uma aula de burocrática, uma aula de estruturalista. A escola clássica com Fayol já está gravada, a entrevista já está pronta, eu vou disponibilizar só na sexta, porque senão vocês vão ficar com muitas coisas essa semana, tá? Se por um acaso o professor não liberar aula na sexta, manda um e-mail, me chama lá no AVA que eu libero, tá? Pode ser que eu me esqueça. Então... O Fayol, tem toda a aula do Fayol gravadinha, bem linda. Na fase burocrática tem o Weber, do Burocracia. Pô, verdade, né? Podia ter feito com o Skinner, me perdi pelo Skinner. Vou fazer isso quando eu voltar a falar dele lá na Escola de Relações Humanas eu faço, tá? Aí, ó, o Weber vai ter toda uma aula de Weber, tá? Burocracia. Eu vou pôr para vocês uma pergunta na prova assim, ó. Tem como uma coisa ser burocrática demais? A resposta é não, não tem. E aí já está gravado no vídeo a resposta disso. Mas vocês olhem isso no vídeo aqui dessa aula, mas eu vou falar de novo na aula do livro. Depois a gente tem a escola estruturalista, que a gente vai falar um pouco de formas de gestão. Aí a gente entra na fase ambiental, certo? Que a gente vai ter toda uma aula do Bertalanffy, desse senhor lindo, com cabelo cheio de gel, o Bertalanffy, que ele é um biólogo, que é a teoria de sistemas, tá? Aí a gente vai ter depois a nossa aula de fase tecnologia, e tecnologia não é o que a gente está acostumado, tipo celular, computador, não é isso. Tecnologia é contingência, tá bom? E aí a gente vai ter a Woodward, que é muito importante ver ela, a gente vai ter uma aula sobre isso.
Aí a gente tem o Guerreiro Ramos, que ele é um brasileiro, que ele propôs uma forma brasileira de ver a administração. Também é outra coisa que é muito importante sacar, tá? Gente, eu prometi terminar a 8h30, vou ter que terminar 8h40, tá? Eu peço 10 minutinhos de vocês, porque eu tive que apresentar plano de ensino e não deu tempo de terminar o conteúdo aqui. 10 minutos, prometo 8h40 a gente encerra. Alberto Guerreiro Ramos. Não quero que vocês entendam a racionalidade instrumental e substantiva, mas tem que sacar que existe um brasileiro que contribui com a teoria da administração, quem é esse cara e o que ele propôs, tá bom? Guerreiro Ramos. Tá bem bonito na minha aula aqui também, gravada. Aí tá aqui o Prior e a Manu, por quê? Porque vocês votaram no paredão de 1,5 milhão de votos, confessem, para eliminar a Manu ou o Prior, vocês ficavam torcendo para um ou para outro. Se alguém vir aqui me dizer que votou para eliminar o Prior acabou a aula, eu rodo também, porque a hora que o Prior acabou, aquela BBB virou um convento. Mas assim, ó, o que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Existem outras formas de ver, e aí eu volto um pouquinho lá no que a Alda me perguntou e o Rafael no início da aula. O Fava vai mostrar por fases, que foi o que a gente comentou aqui. O Gulo vai mostrar por... Ó, aqui tá o Fava, tá? As fases. E do lado esquerdo, né? E do lado direito as variáveis, que é tudo que a gente vai abrir. Vai falar muito, vai abrir. Certo? Team Prior, isso aí. Garante tua nota, Marina, senão eu rodo. O Gulo, ele vai trazer expor eras. O que é eras, professor? Pré-história, antiguidade, idade média. Vai fazer mais sentido, por exemplo, para a Audrey aqui, que me perguntou lá no início, certo? Aí a forma de encaixar nas caixinhas é de vocês. Isabel, sai da minha aula. Bloqueado da minha aula. Tá? A menos que tu mande um vídeo depois dançando tamborzinho igual a Manu, daí eu te perdoo. Mas só sim. Gente, Gulo é por eras. Faz mais sentido, de repente, para a Audrey, tá? Depois, o Gulo é a nossa leitura número 2. É a forma alternativa de ver o movimento. Depois a gente tem o Kia Venato, que ele vai trazer por anos. Cada ano é uma teoria, tá bom? Depois a gente tem esse infográfico, que ele tá bem legal. Eu botei o link ali no cantinho do slide, não vou abrir aqui. Mas ele tá em espanhol, mas não tem problema, porque vocês viram RBD, né? Todo mundo é alfabetizado em RBD. E dá para ver. Mas não tem nada de muito diferente aqui. É só porque mostra as fotinhos deles e eles de uma forma bem temporal. Para vocês que estavam com essa dúvida no início da aula, esse infográfico ele é perfeito. Perfeito, tá? Ele mostra quando essa pessoa nasceu e qual é a contribuição. Ah, Raquel, a aula aqui é assim. E se tu não te cuidar, a gente já te elimina com 99,17% 17% dos votos. Gente, tá aqui a pergunta. Por que as mulheres quase não aparecem nas teorias da administração? Tem que responder isso lá no meu vídeo com a doutora Suzane, certo? Combinadérrimos, né? Aí eu vou trazer para vocês as referências, o que nós estudamos nessa aula e um tchau, um beijinhos para vocês na aula. Tá? Professor? Oi, Raquel. Eu sei que tu tocou nesse assunto no início da aula, mas eu não estava presente. Eu comentei lá no YouTube. Era lá mesmo que era para ser comentado? Lá no YouTube. Perfeito. Tá, eu falei, mas vale passar um marca-texto nessa fala do professor, tá, Raquel? A presença de vocês eu considero pelo comentário lá no vídeo do YouTube. Então, eu marco presença quando vocês comentam no vídeo a resposta de vocês. E essa aula online aqui é para a gente destacar as coisas que vão cair na nossa prova. Tá bom, gente? Tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. 8h32. Tá. Gente, seguinte. Olha, a gente tá em 50 e poucas pessoas aqui, guerreiras aí com esse frio. Parabéns pra vocês. O negócio é o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês, em toda a teoria da administração, acho que uns 50, quase 100 teóricos, assim, de fotinho ali, né? Naqueles slides da cronologia. Não contei, tá? Mas deve ter uns quase 50 pessoas ali. Gente, tem 4 mulheres. Tem 4 mulheres. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, por que as mulheres não estão aparecendo? Por que as mulheres não aparecem? E aí, eu separei um texto para vocês que está lá no AVA,
que fala por que elas não aparecem. Tá? E aí, só que como eu sei que ler é muita coisa para ler e tal, eu fui atrás da autora, eu não conhecia a doutora Suzane, ela não é minha amiga, não é nada. Eu fui atrás dela e pedi para ela se ela gravava uma entrevista, para vocês ouvirem ela. Tá? Então, para vocês não precisarem ler, eu fui lá e me dei o trabalho de conversar com ela e pedir para ela conversar comigo, e vocês podem ver o vídeo, que fica melhor, eu acho, do que ficar fazendo leitura do texto corrido. Então, é uma boa vontade de professor de vocês. Então, vão lá, comentem mesmo que ela em cima daquilo ali, tá? Porque é uma discussão muito relevante. Nas outras aulas eu abri para a gente comentar isso, aqui não vai dar tempo, mas eu queria muito ouvir vocês. Mas o que eu quero dizer em cima disso é o seguinte: na administração, a gente só tem 4 mulheres. Eu queria que algum de vocês, nos comentários lá, me separassem quais são as mulheres teóricas das ciências contábeis, por exemplo. Colocá-la nos comentários. Quem são essas mulheres? Se existem mais homens do que mulheres nas ciências contábeis, eu queria ver isso nos comentários de vocês. Tá? Não precisa ser todo mundo fazer isso, mas alguém fazer e colocar seria uma coisa legal. Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Nessa sala aqui, a gente está cheio de meninas, cheio de mulheres. Eu fico muito feliz de ver isso. Porque por muito tempo, as ciências que envolviam dinheiro, as mulheres não chegavam. As mulheres não eram representadas. Se pensava que ou era homem que administrava o patrimônio, ou que ia dar tudo errado, porque a mulher não sabe administrar. Mulher não sabe gerenciar dinheiro, mulher só sabe gastar, mulher é histérica, só sabe gastar, mulher é histérica, só sabe fazer bagunça, mulher só serve para cuidar de filho. Com certeza vocês já ouviram isso, ou a mãe de vocês ouviu isso, ou a avó de vocês ouviu isso. Não tem que estudar, tem que criar os filhos em casa. E isso está acabando, graças ao bom Deus, né? Está acabando, mas ainda existem as estruturas disso na ciência. Só que se as mulheres olham para a ciência e não percebem outras mulheres lá dentro, podem se sentir subrepresentadas. E achar que não pode. Por que eu vou produzir ciência se não vão dar valor ao meu trabalho? É que nem a questão dos negros, eu não vou entrar nisso, tá? Mas vocês já viram que toda vez que se fala de escravidão, mostra a figura de um negro apanhando? Toda vez. Por que isso? Porque parece que o negro foi um passivo da escravidão, que ele não lutou, que ele não se posicionou, que ele não foi atrás, que ele não foi um agente verdadeiro naquilo ali. Gente, aquela figura, ela é uma mentira. Os negros brigavam, os negros saíam fazer quilombo, faziam várias coisas. Existia uma atitude ativa da parte de resistência. Então, só que se eu mostro para vocês um negro apanhando, vocês acham que um negro é um ser inferiorizado, que apanhava e aceitava aquilo. Está errado. Ele não aceitava, ele se posicionava. E é a mesma coisa com a questão das mulheres. As mulheres, elas não aceitavam isso. Elas se posicionavam, mas faltava da voz. Já libero, tá? Só um pouquinho, só eu concluir. As mulheres se posicionavam. As mulheres se posicionam na ciência, assim como os negros se posicionavam na época da escravidão. É um exemplo muito bobo aqui, porque não tenho propriedade nenhuma para falar disso, tá? De escravidão e dessa questão, mas só para mostrar para vocês que se eu mostro um negro apanhando num porão, achando que aquilo ali era a posição do negro, normalmente o colega que é negro vai ficar tipo, bah, que merda ser negro. Fica uma coisa, um alto preconceito gerado por parte do professor. E isso tem que ser quebrado, certo? Assim como os negros eles tinham uma posição ativa dentro da escravidão e romperam com isso, porque existia quanta coisa. O Haiti era uma nação que rompeu com a escravidão. O Haiti é uma nação prova de que o negro ele tem uma virtude de romper com toda a estrutura de hierarquia escravocrata e constituir uma nação para eles. Entendeu? E aí, quando eu mostro para vocês a força e o poder que um negro tem, quando ele se impõe, aí quem é negro vai pensar assim, nossa, é verdade. Não posso me sentir menos que ninguém porque não tem nada a ver. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? É a mesma coisa com as mulheres. Quando eu mostro a questão das mulheres dentro dos ambientes, digo, as mulheres podem produzir ciência, aí as meninas que estão lá na escola vão pensar, eu posso ser cientista. Entenderam? É isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Gente, agora só um adendo, tá? Se eu chamei o termo negro e ofende alguém, eu não sei, porque tem um monte de vertente, né, de formas de chamar, e aí a gente fica confuso, né? Mas a ideia era mostrar para vocês que é um povo poderoso e forte pra caramba! Caramba! Tá? Chega até aqui, está gravado.
é um povo que tomou uma nação. O Haiti é isso, tá? O Haiti é uma nação tomada, rompeu a escravidão. E as mulheres precisam ser representadas. Então, quando eu abro a minha lista de chamada e eu vejo um monte de mulher no curso de Ciências Contábeis, eu fico muito feliz de ver o poder da mulherada aqui dentro. E tem uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, que é o seguinte, tá? Para nós homens, tá? Homem faz uma coisa só por vez. A gente só faz uma coisa. Eu só consigo dar aula. Eu não consigo fazer mais nada enquanto eu estou dando aula. Enquanto eu estou dando aula, chegou um monte de e-mail que eu vi que é importante, mas eu não abri, porque se eu abrir um e-mail que acabou na aula, eu vou ficar panquequeando dando e-mail. Mas as gurias têm certeza que estão aqui, estão na aula, estão ouvindo aula, estão anotando, estão falando com não sei quem que está pedindo alguma coisa atrás, então estão perdendo o foco, e estão indo buscar não sei quem. E as mulheres fazem 2, 3, 4 coisas. O poder de atenção e de foco da mulher é muito maior que o poder de atenção e foco do homem. Então, toda vez que eu tive chefe mulher, minha vida foi muito melhor. Porque a mulher faz 2 ou 3 coisas melhor que o homem. A gente só faz uma. Às vezes a gente para e faz uma e ainda não faz tão bem feito. Então tem que parar com esse estigma de que o lugar da mulher não é um lugar de espaços gerenciais. O lugar da mulher é um lugar equalitário com o homem nos ambientes sociais que ela quiser estar inserida. Mas aqui o meu papel como professor e cientista é para dizer que é dentro da ciência e da administração e das ciências contábeis e do que vocês quiserem. Certo, gurias? E eu quero ver isso aqui refletido lá nos comentários. E se alguém achar que isso aqui é uma grande bobagem, pode falar isso nos comentários também, que eu não vou ficar triste. Eu adoro gente que discorde de mim. Tá? Pode falar. Professor, que bobagem. Pode falar. Eu gosto de ver gente discordando, tá? Não vale se está certo ou se está errado, vale se comentou e conversou. Gente, falei pra caramba, né? Acho que fechamos por hoje, né? Fechamos por hoje. Eu pretendo fazer nossa aula sempre assim, tá bom? Porque eu quero valorizar vocês, todo mundo cansado, tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de tarde, tem gente que tá no trabalho, pelo que eu vi aqui dos vídeos. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é dar uma aula mínimo divertida para vocês, cheia de memes e referências, e uma aula que traga, que destaque o que vocês vão precisar ter muito afinco na mente, tá bom? Tendo dúvidas, gente, chamo por e-mail, que eu vou conversar com vocês por e-mail, tá bom? Ou pela plataforma. Maurício, conversa com os colegas no WhatsApp, senão eu vou ter que ficar o tempo todo aqui, né? Pega ali no WhatsApp, alguém manda um áudiozinho no grupo do WhatsApp com o Maurício explicando a questão da presença, pode ser? E eu vou esperar o vídeo da Audrey, que a Audrey agora renderiza e manda para mim, no Google Drive, pode ser. Se tu puder compartilhar, se tu puder postar no YouTube, eu vou te agradecer 1000 vezes, se não te importar, tá, Audrey? Te mandar só o link. Como é que faz isso agora? Eu já faço. Beleza, manda para nós direto no YouTube, que daí eu só compartilho o link com os colegas. Gente, obrigado por todo mundo que estava aí, tá? Vou liberar todo mundo, total, tá? Beijos a todo mundo, abraços a todo mundo, nos vemos. Semana que vem, certo? Semana que vem teremos aula 18h50 aqui, no mesmo link, belezinha? Valeu para todo mundo que ficou aí. Rafael, se quiser ficar mais um pouquinho para tirar a tua dúvida, a gente fica na resenha da pergunta que eu não deixei de fazer, tá? Mas o resto do pessoal tá tudo liberado. Obrigado por todo mundo que ficou aí até agora. Super abraço. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite para todo mundo. Se cuidem.